Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins do Ministério Vida. É uma alegria estarmos mais um dia juntos compartilhando a palavra de Deus. Estamos nos nossos 120 dias para mudar sua vida e a nossa leitura bíblica de hoje é 1 Tessalonicenses capítulo 4. Eu quero compartilhar com você os versículos 3 ao 6. Está escrito assim: A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. Mas vemos um conselho bem prático do apóstolo Paulo a respeito de um assunto que naquela época já era um assunto que vinha muito em pauta, né? O apóstolo Paulo falou para a igreja de Tessalônica sobre isso, para a igreja de Corinto, né? Mais do que nunca a questão da imoralidade na igreja de Corinto era exagerada, e aqui nós vemos um conselho do apóstolo Paulo falando assim, são palavras de Deus, né? Quando eu falo do apóstolo Paulo, amados, porque ele escreveu, mas devemos lembrar que toda a palavra é inspirada por Deus e toda a Bíblia é a palavra de Deus para nós. O apóstolo Paulo foi um instrumento usado por Deus para falar o que Deus quer nos falar. Então essa é a palavra de Deus para nós. Qual é a vontade de Deus? Que nós sejamos santificados, que nós nos abstenhamos da imoralidade sexual, que saibamos controlar o nosso próprio corpo de maneira santa, honrosa, não dominado pelas paixões e desejos desenfreados, porque é os pagãos que desconhecem a Deus que vivem assim. Nós devemos viver em santidade. Se naquela época já era um assunto em pauta, imagine hoje. Amados, sabemos que o mundo vai cada vez piorar nessa questão sexual, né? Nós temos visto aí as coisas todas dessa área são tratadas com muita naturalidade, como se fosse a coisa mais comum. As pessoas vivem o que governa o mundo é dinheiro e sexo. É o que as pessoas procuram e desejam para se satisfazerem no mundo. E infelizmente isso adentrou a igreja. As duas coisas, né? O dinheiro e a questão sexual adentrou a igreja, como se a satisfação do ser humano estivesse nisso. Amados, nós recebemos uma nova vida. Nós recebemos uma nova natureza em Cristo Jesus. Nós fomos libertos do domínio do pecado. Nós fomos libertos dessas paixões e desejos desenfreados. O que precisamos é considerar as verdades da nova vida, do novo nascimento, considerar as verdades de que nossa nova vida está unida à vida de Cristo, considerarmos a verdade de que a velha natureza foi morta, crucificada e sepultada com Cristo, e em Cristo ressurgiu, renasceu uma nova vida que é completamente santa. Precisamos considerar isso para vivermos em santidade. A vontade do Senhor é que nós vivamos em santidade, que manifestemos essa nova vida que Ele conquistou para nós. Temos visto no meio da igreja as questões de moralidade sexual cada vez mais explícitas e cada vez mais... É terrível, eu não sei nem... Faltam palavras para descrever, porque nós vemos o quanto as pessoas têm cedido a isso. E aí, quando eu olho para as questões de sexualidade, da imoralidade sexual, e quando eu olho para dentro da igreja e nós vemos as pessoas cedendo a isso, eu me pergunto por que será que cedem, né? Por que será que acabam vivendo em imoralidade, em impureza? E aí eu consigo compreender algo. Amados, quando nós não recebemos a plenitude da nova vida e não compreendemos que nascemos de novo, as pessoas ficam presas aos desejos da velha natureza.
E aí muitas e muitas pessoas buscam libertação, eu preciso me libertar disso, eu quero me libertar, e elas acham que é na capacidade própria, no esforço próprio, elas oram, elas jejuam, elas participam de 1000 sessões de libertação e elas não são libertas. E aí vem o questionamento, por quê que essas pessoas não são libertas? Amados, por causa de um ensino errado, por causa de uma falta de entendimento a respeito do novo nascimento. Amados, se nós acharmos que nós somos velha natureza e que temos que ficar lutando o tempo inteiro com os desejos da velha natureza, a consequência disso, o final disso será a queda, será a vida em imoralidade. Mas quando nós compreendemos que nós nascemos de novo e nós consideramos isso como verdade, porque não é só saber no intelecto, mas é permitir que essa verdade adentre o nosso coração, o mais profundo do nosso coração, nós começamos a experimentar a vida livre e santa que nós temos em Cristo Jesus, não dominada pelas paixões e desejos desenfreados da natureza caída, mas dominada, uma vida dominada pelo Espírito, governada pelo Espírito. Amados, eu não sei, talvez você esteja enfrentando uma luta, uma guerra nessa área da imoralidade, e eu encorajo você a parar de pensar que você tem que lutar com isso o tempo inteiro, eu não consigo. Ei, vai para a palavra e começa a considerar a verdade da nova vida, do novo nascimento. Você nasceu de novo. À medida que você alimenta essa verdade no teu coração e você se rende a essa verdade e deixa que essa verdade adentre o mais profundo do seu coração, você começa a experimentar a liberdade de uma vida santa, de uma vida que honra e glorifica o Senhor com o seu próprio corpo. Amados, é assim que nós nos livramos da imoralidade sexual. É assim que nós vivemos em santidade, recebendo a plenitude da verdade de que nossa velha natureza, que era escravizada a esse tipo de prática, foi morta, sepultada, crucificada com Cristo e nasceu uma nova vida. Alimenta a verdade da graça de Deus, a verdade do novo nascimento e comece a ver na sua própria vida, se você guerreia nessa área, comece a ver a liberdade do Senhor, da nova vida em Cristo se manifestando. Não é pela tua própria capacidade, pelo teu próprio esforço. Muitas vezes irmãos fazem aí 1 milhão de sessões de libertação e continuam caindo nessa área de moralidade, porque não receberam a plenitude da verdade de que você foi morto, sepultado e nasceu uma nova criação, uma nova vida que agora é governada por Cristo. Alimente essa nova vida por meio da palavra, por meio da oração e veja o fluir do Espírito, o fluir do governo do Espírito na tua própria vida. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, muito obrigada porque o Senhor nos deu uma nova vida. Obrigada porque em Cristo Jesus nós não estamos mais debaixo do governo do pecado, mas estamos debaixo do governo de Cristo. Muito obrigada porque em Ti é possível vivermos de maneira santa e honrosa, não dominados pelas paixões e desejos desenfreados da natureza caída. Muito obrigada, Pai, porque em Ti é possível levarmos uma vida santa, justa, reta, que glorifica o Senhor em todas as coisas. Eu oro pelos meus irmãos que têm enfrentado dificuldades nessa área, que eles recebam a plenitude da graça de Deus, que eles recebam a plenitude da verdade de que a velha vida deles foi sepultada com Cristo e nasceu uma nova vida. E essa nova vida é governada pelo Espírito Santo, é governada por Cristo Jesus. Essa nova vida manifesta a santidade porque está unida a Cristo Jesus. Eu oro para que eles recebam essa plenitude, conheçam a plenitude dessa verdade e vivam a liberdade da vida dos filhos de Deus. E vivam de maneira a honrar e glorificar o seu nome em todas as coisas, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.